Olá, eu sou Andréa Freire, gerente de educação da Visão Mundial e fui convidada para compartilhar a mensagem desse mês com vocês. Como vocês já conhecem, a Visão Mundial atua nas comunidades por meio do programa Conexão Escola. Conexão Escola é um programa que ocorre nas comunidades mais vulneráveis onde a Visão Mundial tem atuação, em parceria com escolas públicas, para que essas escolas sejam espaços seguros e promotores de educação de qualidade. E nesse período do ano, nós desenvolvemos uma campanha, a campanha Doe uma Escolha. É uma campanha que tem o propósito de refletir sobre o direito à educação, que todas as crianças e todos os adolescentes têm a educação de qualidade, pública e gratuita. E por que Doe uma Escolha? Doe uma Escolha tem esse nome em função da nossa crença do que a educação é capaz de transformar e possibilitar na vida de toda criança, de todo adolescente. Nós acreditamos que ao ofertar uma educação de qualidade, nós oportunizamos a essas crianças fazerem escolhas para o seu futuro, para a sua vida, elas poderem sonhar e desejar um futuro e uma perspectiva de vida da maneira como elas desejarem ser, não aquilo que está posto, não aquilo que aparentemente é o que tem para elas. A nossa experiência na parceria e na relação com as escolas públicas nos faz conhecer um contexto bastante desafiador para milhares de crianças e adolescentes, um contexto de dificuldades, de ausência de oportunidades e que limitam as possibilidades que essas crianças percebem e têm de investir no seu futuro e na sua formação. Essa desigualdade, essa diferença de oportunidades para as crianças, ela é contraditória com a maneira como Jesus Cristo nos ensinou a ver e a tratar as crianças. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 14, a gente tem uma das experiências da vivência de Jesus com as crianças. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Nesse trecho da Bíblia, Jesus ele destaca a importância da liberdade de acesso às crianças a ele. Jesus era um mestre que muitos queriam ouvi-lo e aprender dele, e as crianças elas eram colocadas à margem daquele espaço. As crianças eram impedidas de estar em alguns lugares da sociedade. E Jesus dizia que deixem as crianças virem até mim, deixem as crianças aprenderem de mim, deixem as crianças terem uma experiência comigo. Então ele coloca as crianças num outro patamar que naquele contexto era tão de ausência de direitos para as crianças e para os adolescentes. Segunda lição que a gente pode aprender está lá em Marcos capítulo 10, versículo 14. E dizia: Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Marcos aqui acrescenta um outro componente dessa relação que Jesus estabelecia com as crianças. Jesus via as crianças e Jesus se indignava com a ausência da garantia do direito da criança. Então Jesus ele toma uma atitude na defesa do direito dessa criança e desse adolescente. Ele chama as crianças e ele chama a atenção de quem está impedindo, deixa elas virem, o lugar delas aqui. E ele ainda reafirma que o reino de Deus já pertence a essas crianças, o reino de Deus já é delas. Por fim, em Lucas, capítulo 18, versículo 16, Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus quer as crianças na sua presença. Jesus quer as crianças perto dele. E ao trazer as crianças para a sua presença, Jesus garante a plenitude de vida para essas crianças, com toda garantia de direitos, com visibilidade como sujeitos de direitos. Então, as crianças naquela época, elas eram tratadas daquela forma por uma questão de cultura, de ausência de direitos, né? Então Jesus tratava essas crianças com amor e mostrava isso. Ele traz essas lições e ele nos convida a agir dessa maneira com todas as crianças e com todos os adolescentes. E é por isso que a gente convida você
a participar da campanha Doe uma Escolha e atuar para que essas crianças tenham uma vida plena, que elas tenham liberdade de escolhas para o seu futuro, que elas sejam vistas pelo Estado e pela sociedade e tenham seus direitos garantidos, e que as crianças elas desfrutem de vida plena, da plenitude da vida que elas podem ter na presença de Deus. Então a gente chama vocês para acessarem visãomundial.org/Doe uma Escolha e participarem conosco da campanha. Deus abençoe vocês.